Olá, pessoal! Estamos recebendo no episódio de hoje do podcast Ponto de Pergunta o médico infectologista Dr. Nélio Artiles. Ele é professor titular de infectologia da Faculdade de Medicina de Campos, é o responsável pelo setor, de doenças infectoparasitárias do Hospital Ferreira Machado. Ele tem mais de 30 anos de experiência, porque só o DIP tem 35 anos, né, doutor Nélio? E é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Vamos esclarecer várias questões relacionadas à infectologia e tem uma novidade. Recentemente, mesmo com toda a experiência, ele fez uma pós-graduação em Medicina do Estilo de Vida no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. É verdade, a gente tem muita novidade, inclusive a gente vai falar sobre saúde sexual do homem, viu, Liliane? Os homens aí fiquem atentos porque tem muita novidade sobre isso. Não é isso, doutor? Isso aí. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, né? Um prazer estar com vocês aqui, começando um ano, né? Com energia nova. Isso aí, cheio de orientações para a população, verdade, né, verdade, doutor Nélio? Eu queria começar te perguntando, doutor Nélio, eu andei, olhando suas redes sociais e vi realmente que o senhor estava com assuntos diferenciados, para públicos diferenciados, e me chamou muita atenção. E agora a gente está vendo também que tem a ver com a sua pós-graduação em Medicina do Estilo de Vida. O que é basicamente, né, Liliane? O que seria isso? Fala um pouco pra gente do que é a Medicina do Estilo de Vida. Eu tenho uma estrada longa de infectologia, né, mas sou inicialmente um clínico. Fiz clínica médica na minha residência médica no Hospital Servidor do Estado no Rio, e depois que eu fiz o mestrado em doenças infecciosas. Fui acumulando a minha experiência, né, nas duas coisas, e a gente, durante todo esse período, a gente vai dando aula e vai estudando, a gente vê que antes de qualquer capítulo de livro, quando você começa o tratamento, como é que trata um diabetes? Como é que trata uma hipertensão? Como é que trata uma disfunção sexual? Né? Primeira coisa que a gente vê, mudar o estilo de vida. Mudança do estilo de vida. Antes de tomar remédio, você tem que mudar o estilo de vida para tentar resolver ou tratar naturalmente, né? Ou evitar que a doença apareça. Isso durante anos, né? Isso estava escrito em todos os livros, tem MEV, M-E-V, mudança do estilo de vida, não é nem medicina, mudança do estilo de vida. Então, o que acontece é o seguinte, com a evolução foi percebido que é claro que prevenir é muito melhor, não só mais barato, mas é muito melhor você não adoecer do que ter que tratar da doença, não é? Então isso sempre me encantou, a questão da prevenção. Então eu comecei a perceber que seria interessante investir nisso e percebi que havia várias publicações novas de uma nova área praticamente, né, que estava aparecendo, e inicialmente nos Estados Unidos, mas também nos centros europeus, sobre isso, que a especialidade chamada Medicina do Estilo de Vida. Aí o Instituto Albert Einstein, em São Paulo, ofereceu essa perspectiva. Fiquei apaixonado, né? Porque era tudo que eu acredito, tudo que eu acreditava. Quer dizer, é uma coisa nova, um estudo novo, mas que já vinha sendo praticado, óbvio, deveria ser praticado, na verdade. Né? As políticas públicas hoje, né, de qualquer lugar, qualquer país, tem que buscar isso. E existem alguns estudos, que a gente pode falar daqui a pouco, de locais longevos, quais são os locais no mundo, no planeta Terra, que as pessoas vivem mais que 100 anos. E por que vive mais de 100 anos? O que faz aquela galera que mora ali viver mais de 100 anos? Então, tem no Japão, tem nos Estados Unidos, tem vários pontos, locais disso. Tem a ver com alimentação, tem a ver com atividade física, tem a ver com relacionamento, né? Então, tudo isso incentivou, né, essa nova área, que é a medicina do estilo de vida, que trabalha justamente isso. E são os pilares. Como eu estou falando, a questão da alimentação, a questão do exercício físico, né? A questão do sono, que é fundamental. A questão da meditação, do relaxamento, da conexão com o outro e com você mesmo. Né? Então, isso faz com que você tenha um equilíbrio, né? E esse equilíbrio evita a maioria das doenças. O senhor acha que
pós-pandemia, as pessoas estão mudando o estilo de vida? Mudaram o estilo de vida ou foi só no primeiro momento, assim? Olha, eu nem sei se mudaram para mal ou para bem, né? Porque as pessoas ficaram dentro de casa, né? Começaram a comer muito, não faziam atividade física, né? Eu acho que o pós é que causou, né? Quer dizer, o pessoal ficou com consciência pesada, né? De ficar muito tempo confinado e aquilo foi um trauma emocional planetário, né? Então todo mundo entrou num pânico muito grande. E o pós, eu acho que até que tem a ver. As pessoas saíram de uma situação, né, ruim em busca de um momento melhor. Então, a gente percebe muita gente procurando cirurgia plástica, muita gente procurando estética. Isso é verdade. Isso aumentou, foi um boom enorme. E pessoas começaram a buscar saúde, sim, porque perceberam que somos limitados, né? Nós, o ser humano vive como se não fosse morrer nunca. Isso é verdade. A gente nunca imagina que a gente pode morrer amanhã ou daqui a pouco, né? Todo mundo acha que não vai morrer. Com isso, com certeza. Então, eu acho que quando começou a perceber que a morte está perto, né? A finitude do ser humano fez as pessoas se mexerem um pouco. Muita gente entrou em depressão, né? Entrou em doença realmente da parte emocional, mas muitas pessoas ficaram alertas. Né? Vou mudar. Todo mundo ficou muito vulnerável, né? Era um momento que ninguém podia fazer. Com certeza. Tinha que prevenir ali. Às vezes é importante esses momentos de crise, né? Para a gente, né? Refletir, né? Eu costumo dizer que Deus tenta falar com a gente todos os dias e a gente não ouve. E às vezes, após um trauma, a gente, né, percebe que é preciso, né, desperta, né, trilhar caminhos diferentes. O senhor estava falando, em um dos posts que eu vi também, estava falando sobre ser idoso e estar idoso. A gente tem dados do IBGE de que idosos, assim, em 2060, né, vão ter um percentual de 25,5% da população vai ser idosa. Perfeito. Como é que as pessoas estão se preparando para essa fase? E qual é essa diferença de ser idoso e estar idoso? Pois isso é uma sensação curiosa, né? Eu tenho 62 anos de idade. Se eu lembrar de uma época da juventude, né? Frânio é novinho, né? Frânio acho que... Nossa, novinho. Nem fala, doutor. Mas a gente lá atrás, a gente lembra que quando a gente olhava uma pessoa de 40, de 50 anos, a gente falava assim, não, senhor, né? A gente olhava a pessoa, o olhar é de uma pessoa de idade. E assim como recentemente o IBGE mostrou que a média de vida do brasileiro, né, deu uma caída nessa época da pandemia, mas voltou a crescer, mas continua ainda, né, ali perto dos 80, né, na verdade. Mas é muito comum a gente perceber pessoas chegando aos 100 anos de idade hoje, não é? 90, então a quantidade de octogenários, de nonagenários é muito assim, evidente. Isso por quê? Porque houve um avanço tecnológico da ciência. Então você começou a ter mais medicamentos de prevenção, mais tratamentos de doenças crônicas, né? E o entendimento de que é possível prevenir, essa que é a questão. Então, você ser idoso ou estar idoso, eu gostaria muito, eu tenho 63, de chegar aos meus 80, 90 anos de idade, me sentindo bem, né? Com saúde. É claro que com limites, né? Porque o corpo vai sofrendo com a idade, a gente enferruja, né? Oxida, então a gente acaba tendo, claro, os limites, né? Uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, mas espera aí, se eu sei que é possível prevenir a maior parte das doenças, fazendo, por exemplo, um reforço do seu esqueleto, a gente precisa disso. Se você não alonga, se você não reforça a musculatura, atrofia, não é? Então, começa lá com 50, 60, 70 anos, dor nas costas, dor nas pernas, é claro, você atrofia. Então, você acaba usando outras musculaturas inadequadas que te dão dor. Você quer ver uma coisa? A pessoa não imagina que abdominal, um exercício que as pessoas fazem em academia, é tão importante para a coluna, porque o abdômen ajuda a sustentar você em pé. Então, se você é flácido no abdômen, você começa a forçar a lombar. Então, você começa a ter mais dor. Então, eu estou falando isso justamente da questão do idoso. Quer dizer, se você desde novo começa a fazer um exercício físico, se você cumpre, né, essa meta de fazer uma atividade aeróbica, que o que é aeróbica? É caminhar, correr ou caminhar, pedalar, nadar,
né? Isso é aeróbica. Isso faz um bem à parte cardiovascular, que é um espetáculo, e previne uma opção de doença. Então, qual é a preconização da OMS? 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Não é fácil, hein? 150 minutos é difícil. Tipo assim, Então, mas ele não tem hábito, né? Não, exatamente. É 30 minutos todo dia dar uma caminhada, por exemplo, né? Ou isso se for de média para baixa intensidade. Se for média a alta intensidade, você faz em tempo menor. Associado com resistência. Resistência é musculatura. Então, a musculação. Então, se você faz as duas coisas, musculatura, pelo menos umas 3 vezes por semana, né? De 30 minutos. Isso vai te dar saúde cardiovascular e músculo. Esses 150 por semana. 150 minutos por semana, atividade aeróbica. E atividade de resistência, que é a musculatura, que é musculação, seria em torno de 3 vezes por semana. De 30 minutos cada um deles. 150, 2 horas e meia. Então, isso faz uma diferença na questão do idoso. Se você pegar hoje uma academia na Europa, nos Estados Unidos, em outros centros maiores, né, você vai ter muita gente acima de 60 anos. Aqui, por exemplo, no Brasil, quando você entra numa academia, você vê muito mais jovem, querendo bombar, querendo, né, estética, do que idoso. E essa cultura precisa mudar, né? Porque você ser, né, uma pessoa idosa, passou dos 65, 60 anos, 65, você é idoso. Agora, estar idoso, isso depende da pessoa, né? Depende da forma como você encara isso. E quando eu falo da parte do corpo físico, cardiovascular, a gente pode nunca esquecer a questão mental e emocional. Sim, que ajuda também. Sem dúvida. Então você tem que trabalhar também isso. Então, assim como eu exercito o corpo, eu tenho que exercitar a mente. Da mesma maneira. As sinapses, que são os neurônios que se comunicam, eles precisam ser renovados. Então, a gente precisa estar fazendo o quê? Atividades diferentes, atividades culturais, música. Eu não deixo meu violão, eu não deixo minha gaita, né? Minha flauta, de vez em quando eu pago uns micos lá nas redes sociais, porque é bom isso, é para mostrar que a gente tem que diversificar aquilo que a gente faz todo dia. É ruim você fazer, sabe? Você pode ser o melhor, fazer todo dia a mesma coisa. Se você fizer a mesma coisa todo dia, o seu cérebro não tem plasticidade, ele não muda, ele não renova. Então você precisa estar fazendo coisas diferentes. Uma leitura, depois você faz uma atividade ou outra de artesanato, de pintura, aquilo que você for mais afim. Isso ajuda demais a você ser velho, mas não estar velho. Né? A memória melhora, tudo melhora. Quer dizer, então isso mostra que os jovens hoje, adolescentes e crianças, só deitado com o celular na frente, isso não é nada saudável, né? A gente lembra de uma época de que a gente via as crianças andando de bicicleta na rua, jogando bola, e era uma coisa super saudável, né? Hoje, claro, hoje é difícil, né? Porque o trânsito hoje é complicado, né? Mesmo com a ciclovia pegando a metade da avenida. Existem outras formas, né? Não, tem outras formas. É claro que existem formas lúdicas, de outra maneira, até a questão cultural também, trazer a cultura, a atividade artística para as crianças, né? Isso é importante. Isso que você falou tem a ver. Isso mexe, inclusive, com as relações, né? Hoje, a geração que está chegando está muito dependente dessa relação à distância, né? Conexões, né, que você não tem o contato no olhar, você não tem um contato físico, né, e a gente vê, eu sou professor da escola, né, médica, e a gente vê isso, às vezes, meninos de 16, 17 anos que entram na faculdade, e é um desafio, né, que 6 anos depois tem que formar médico. Entra criança, e 6 anos depois tem que ser homem ou mulher médico. E aí o que acontece? Como é que amadurece nesse período? E traz de casa isso. A falta de habilidade para lidar com o outro, porque você, para ser médico, você tem que olhar para a pessoa, você tem que olhar a pessoa e além dela, né? Você tem que entender o ambiente, as circunstâncias que aquela pessoa vive.
E é difícil, rapaz. É um desafio para essas crianças. Novas gerações, né? É desafio. Mas, claro que tem excelente, mas tem uns que têm uma dificuldade tremenda de relacionamento, sabe? Entre uma pessoa e outra. É uma tendência, né? Dessas novas gerações que ficam o tempo todo ligados na tela e não sabem lidar assim. Exatamente. Agora, doutor, Liliane está gesticulando aqui, o senhor também, eu também gesticulo muito, e o senhor fez uma postagem esses dias falando das mãos, a importância das mãos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que é onde passa, né, pega os contágios e também faz... Pois é aquela história, né, herói e vilão, né, que a gente fala, né, quer dizer, ela é tão aliás, o nosso corpo tem uma finalidade muito grande, a gente não fala só com a voz, né, a voz é uma forma de expressão, uma das formas de expressão, mas existem outras formas tão importantes. Dentro da minha prática médica eu percebo muito isso. Quando entra uma pessoa no meu consultório, por exemplo, a gente vê na expressão do olhar como que a pessoa está, se está assustada, se não está, se a pessoa é proativa no sentido de apertar sua mão com força, a pessoa tem uma segurança, mas às vezes a pessoa te dá só a pontinha dos dedos assim, ó, né, com uma insegurança muito grande. Ou então, se você segura a mão da pessoa, a pessoa está com a mão suada, fria, você já percebe aquela pessoa... A pessoa já diz muito antes de falar. Olha só. Passa também pela higienização também, né, doutor? Não. Que é super... Ele está falando primeiro das relações humanas. A pessoa senta na cadeira, a pessoa às vezes vai para trás, né? E às vezes fica balançando a perna. Né? Você percebe, ou então a pessoa chega perto de você porque está precisando da sua ajuda, né? E aí, eu estou dizendo isso porque a mão é uma das formas, né? A mão, através da mão, você pode agredir, você pode fazer mal, mas também pode fazer, né? Carinho, né? Pode passar energias boas. E uma das coisas ruins que a gente passa é a doença, né? Que você foi em cima da pergunta que você fez. Então, é por isso que é fundamental. A gente, quando olha a mão, a gente não imagina quão suja ela está, apesar de limpa. Né? Depois da pandemia, houve uma certa tentativa de mudança de cultura, de se utilizar mais o álcool gel, né? A limpeza das mãos de uma forma mais a miúde, mais frequente. Mas isso, infelizmente, parece que vai se perdendo, né? Tem gente que ainda se mantém, mas é fundamental você imaginar que se eu te dou a mão agora, eu não sei onde você botou a mão há alguns minutos atrás e não lavou também, não é? Se você considerar isso, alguns germes, vírus, por exemplo, ficam horas numa superfície. Covid, né? Covid e outros, né? E outros. Então, se você pega, por exemplo, uma substância, por exemplo, qualquer coisa que alguém botou ali em cima, né? A pessoa acabou de ir ao banheiro, foi lá, né, fez a sua higiene, mas não lavou a mão. Então, os coliformes fecais, tudo ficaram ali. Ah, que nojo, mas é isso. É e a pessoa pega aquilo, né? Daqui a pouco tá o quê, ó? Roendo a unha, né? Manipulando o alimento, né? Então, quer dizer, a higiene, ela é fundamental e a ideia de que você precisa estar sempre, assim, pensando no outro. Porque você fica assim, o dia inteiro sem lavar a mão. Aí você vai para casa, tem uma pessoa idosa na sua casa, né? Um tio, um avô, um pai, uma mãe, ou então alguém com câncer, com uma defesa baixa. Então, se você traz a sua mão sem higienização, por exemplo, você oferece, né, riscos de várias doenças. Né? Doutor Nélio, há 35 anos, né, surgia no Hospital Ferreira Machado o setor de doenças infecto-parasitárias. Talvez, não sei, mas pode ter sido seu primeiro grande desafio como infectologista. Foi isso mesmo? Como é que foi que surgiu o DIP? Pois é, eu fazendo minha residência médica de clínica médica, final da década de 80, início da década de 80, 84, né, início ainda, terminando meu internato lá no Hospital Servidor do Estado, no Rio, ouvi falar de AIDS, primeiro caso no Brasil e tal, aí eu fui, era em São Paulo, e a gente, por acaso, tinha um evento lá, eu fui, vi esse paciente, primeiro paciente, e aquilo me causou mexeu comigo, sabe? Falei assim, nossa, que doença estranha,
né? É uma doença que na época, doença gay, né? Na época se achava que era doença que era só, época, que era uma coisa assim, não, e, na verdade depois viu que não tinha nada diretamente relacionado à atividade, né, de ser gay ou não, mas, e aquilo ali mexeu, porque era uma doença que mexia não só com o biológico, com a doença que matava a pessoa pela imunidade, mas mexia com outros elementos, culpa, mexia com medo, mexia com vergonha, sabe? Então, uma doença que mexia com tanta coisa, né, que mexia com a sociedade de uma forma geral, aquilo mexeu comigo profundamente. E eu comecei, então, a investir nisso. Eu ia ser só clínico. A AIDS que me promoveu, me levou, me provocou a ser infectologista. Aí fui para Emílio Ribas, depois fiz um mestrado também no Fundão e vim para Campos. Quando vim para Campos não tinha infectologista, eu era o único, não havia infectologia em Campos. Quer dizer, havia um profissional que fazia mais ou menos infectologia, muito bem feita até, que é um clínico maravilhoso, o Dr. Adil Sarmec, que eu tenho um carinho muito grande, né, que aprendi muito com ele. Mas ele não era um infectologista propriamente, né, formado. E eu fui, então, iniciei a infectologia. E primeiros casos de AIDS em Campos. E aí aquela história, né? E aí a Fátima Castro também, paralelamente, eu não conhecia a Fátima, paralelamente a gente começou a trabalhar mais ou menos na mesma época, ela né, acolhendo, né, os primeiros casos e eu batalhando por um espaço físico para atender pacientes com AIDS e outras doenças infecciosas. E aí fui para Brasília, fui para o estado, corri atrás e graças a Deus eu consegui, né, depois de muita luta, abrir. Difícil, porque naquela época ninguém queria botar a mão em paciente com AIDS, todo mundo tinha medo. Como é que você monta um time para atender, né? Então foi difícil, mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu e montamos, por isso que é mais ou menos concomitante a criação do serviço de DIP com, né, a Associação de Modos da Solidariedade. Em 2023, os dois completaram 35 anos, isso, né? Então, aí foi mais ou menos, e eu comecei a dar apoio à Fátima, uma pessoa especial, maravilhosa, eu pude ir lá trabalhar um pouquinho, olhar, ver como é que funcionava. Né? E a gente, um precisava do outro, até hoje, né? A gente acaba um ajudando o outro. E foi para mim Ela vai estar aqui com a gente, deve ser na próxima semana, se Deus quiser. E a gente fica muito feliz de eu ter podido oferecer, né? Fazendo parte até da história do município, né? Criar a infectologia na cidade de Campos. Eu me sinto muito honrado de hoje. A maioria, não posso dizer todos, porque eu acho que tem um deles, dos infectologias de Campos ter sido meus alunos. Sim. Então, a partir da infectologia, da faculdade, comecei a dar aula, excelentes profissionais, todos eles excelentes, né? Hoje, né, fazem infectologia padrão aqui em Campos. Doutor Nélio, e o infectologista ele tem que ter um olhar diferenciado, né? Sim. Porque vocês lidam com muitas doenças. O DIP, por exemplo, não é só a questão do HIV. Não. Vocês têm outras também, né? Sim, meningoencefalia, meningites, né, de uma forma geral, a febre maculosa, né, e leptospirose abriu um leque muito maior hoje, né? Não, sempre teve, mas na verdade... naquela época era mais direcionado. Quer dizer, na verdade a AIDS foi o motivo, né? Mas a gente teve a chance de abrir um espaço para muita gente que a gente pôde ajudar. A tuberculose é um problema seríssimo hoje no Brasil, né? Que é aquilo que a gente conversava, é o reflexo da sociedade. Pessoas, sabe, magérrimas, pessoas com uso de droga, assim, direto, de álcool. Então as pessoas, sabe, vão adoecendo de uma forma, assim, muito ruim, sabe? Sem dignidade, eu diria. Então a tuberculose é uma doença que, assim, é muito ruim você testemunhar pessoas do jeito que estão lá internadas no Ferreira Machado morrerem daquela maneira. E quem é culpado disso? Né? Quer dizer, na verdade, a sociedade como um todo deve dar um meia-culpa, né? De permitir que vamos dizer assim, diferença tão grande social que existe, né? Pessoas que não sabem ou não esquecem ou então, sei lá, finge que isso não acontece, né? Na periferia, né? Na própria região urbana, né? Quer dizer, se você passar no centro da cidade à noite, você vai ver que, infelizmente, tem muita gente... Não, e o que é pior é que isso é uma coisa nacional, assim, né? É uma coisa que
virou uma... Você não fugiu um pouquinho, né? Não, do controle, fugiu do controle. Eu vou dizer, o país todo, né? O pior, sabe o que é? Que essas pessoas que vivem dessa forma alijada da sociedade, sem se alimentar adequadamente, né? Sem se cuidar, essas pessoas também não tomam remédio direito. Então começa, o governo até dá o remédio, né? É que nem AIDS. Tem muitos pacientes com AIDS que não tomam remédio, assim como tuberculose não tomam. E o que isso gera? Gera resistência, porque esses germes, assim como os vírus, tem a tal da mutação. Assim como a gente ouviu falar aí na Covid, mutação, aí esses germes vão ficando cada vez mais resistentes, entendeu? Então, o que nós vemos é isso. As pessoas chegam, começam a tratar e mesmo tratando, às vezes não resolve, porque falta comida. Falta dignidade, um problema, atenção. Né? Já é outro problema, né? Social, né? Outra questão social. Apesar de que a gente ainda vê assim muito... É claro que tem tem equipamentos, né, que acolhem, que oferecem, né? Porque você não pode obrigar. Oferece. Mas tem também a questão do assistencial, que a gente vê vários grupos, né, que se reúnem oferecendo alimentos. E, de certa forma, eu não sei de que forma que pode... Você quer ver uma coisa? Eu vou te dizer, o que nós temos hoje é o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde. Não é isso, né? Na verdade, o que nós temos hoje é Ministério da Doença, Secretaria Municipal da Doença. Você vê alguma ação dessas entidades, por melhor vontade que tenham, tá? Mas a estrutura já está feita dessa forma, de promover a saúde? Não. Qual é a urgência? Conseguir o remédio. A urgência é conseguir o diagnóstico. Ninguém tem urgência de fazer por exemplo... uma prevenção. Uma prevenção. Por exemplo, aqui em Campos, como falta uma área pública verde para se fazer atividade física, né? Promover isso, de uma certa forma, estimular que as pessoas façam exercício físico de uma forma regular. A questão da nutrição, gente. Você vê, às vezes, pessoas morando com uma dificuldade, até com dificuldade de alimentação. Aí, como é frequente a obesidade das pessoas com baixo poder aquisitivo? Como é que pode? Sim, se você olhar hoje em lugares assim, as pessoas com baixo poder, você vai ver quantas pessoas têm com sobrepeso, gordas, muito gordas, que vão ser pré-diabéticas, diabéticas e vão precisar de remédio. Né? Que antes eu acho que era uma prerrogativa mais de que tivesse mais... Mas come errado, porque come muito amido, come muito carboidrato. Se alimenta mal, né? Mal. Então, muita batata, muito amido, sabe? Trigo, é errado. Então, você acaba não tendo proteína adequada. Então, você vê muito sobrepeso. Hoje, a quantidade de diabético no Brasil é um absurdo. A quantidade de hipertenso no Brasil. E aí, fala assim, não, mas isso é genética. Genética te leva, sim, a facilitar as doenças. Mas existe um conceito chamado epigenética. Epigenética é aquilo que você faz para mudar a genética. É possível. Se eu tenho na minha família uma porção de gente que tem câncer, eu tenho como prevenir. Sim. E não ter câncer. Se todo mundo na minha família é hipertenso, eu posso não ser hipertenso. Não, mas minha mãe é diabética, minha avó é diabética. Morreu disso, né? Não existe isso, basta mudar os hábitos. E aí, como eu faço hoje nessa parte da medicina, do estilo de vida, como a gente falou, eu proponho um check-up de hábitos. Ao invés de fazer um check-up de doença, porque quando você faz um check-up, você procura o quê? Doença. Não, vou procurar uma doença no começo, porque quanto mais cedo começar, melhor. Tudo bem, legal. Mas qual o melhor check-up? É você justamente ver qual é a alimentação daquela pessoa. Então, o que você pode mudar para não adoecer? O que você faz de atividade física? Você faz os 150 minutos por semana, mais a parte de resistência? Né? Entendeu? Como é que é a sua forma de relaxamento? Você sabe meditar? Você sabe fazer um exercício respiratório para relaxar?
essas coisas que não se oferecem, né? E a gente pode mudar a genética simplesmente fazendo isso. Às vezes, assim, o esporte, né, até oferece. Sim, porque, com certeza, tem a questão... Hoje, a gente, como faz matéria também sobre isso, a gente ainda... A gente vê nas Vilas Olímpicas, ainda tem um espaço. Dá para... Então, basta procurar também. Eles procurarem, as pessoas procurarem uma atividade, uma caminhada que seja na Beira-Rio, né? É uma mudança mesmo de estilo de vida, né? É uma mudança, né? Na verdade, é uma mudança. Mudança de estilo de vida. É preciso que as pessoas amadureçam. E imagine que isso vai fazer você não adoecer depois, né? Porque se você... É comum o paciente chegar lá e falar, eu tô com uma pneumonia aqui. Já chega um diagnóstico. Eu quero... Né, vamos tratar. Aí eu pergunto, mas por que você teve pneumonia? Essa que é a pergunta sempre. Eu tô aqui porque eu tô com uma dor nas costas. Por quê? Sabe? Você tem que perguntar o porquê. Por quê? Porque senão as pessoas simplesmente só tratam aquilo e não vê o motivo. Hoje, acabei de atender um paciente com herpes zoster, que é uma infecção viral que dá muita dor e tudo. Por que a pessoa tem herpes zoster? Porque a defesa baixou. Ou então a pessoa está muito estressada, ou então a pessoa está com problemas, por exemplo, de um câncer escondido, ou tem um diabetes que não sabe, entendeu? Mas a pessoa não está aí, está querendo melhorar o herpes. Né? E doutor, nesse seu estilo de vida, medicina do estilo de vida, o senhor fala da saúde sexual do homem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Onde tem tanto preconceito também. O homem demora um pouco mais para procurar. Na verdade, o sexo em si, né, infelizmente, ainda é meio não, né, ainda é tabu, né? É muito difícil. A gente percebe, às vezes, a criança... ainda tem dificuldade, os pais ainda têm dificuldade de conversar com adolescentes sobre sexo. E aí essas pessoas vão buscar na internet, não é isso? Estou falando isso porque isso carrega durante a vida adulta, né? Justamente essa ignorância de uma opção de coisas relacionadas a sexo. Então, é preciso cuidar. Quando você pensa assim, o homem chegou lá, nem tanto, às vezes até jovem já tem buscado medicamento para poder ter uma performance sexual melhor. Né? Vai lá procurar um Viagra, um Cialis, porque quer... Depende de idade até. Depende de idade. Quer dizer, isso normalmente é a pessoa de mais idade que busca, que às vezes é comum. Hoje, acima de 50, 60 anos, isso tem um percentual maior de disfunção sexual. A disfunção sexual no homem, ela pode ser pela falta de ereção, por exemplo, né? O homem não consegue ter ereção. Né? Aí tem vários motivos. Tem motivo orgânico, motivo de doença, mas também tem motivos da área da esfera emocional, o que é até mais frequente do que a disfunção orgânica, né? Aí a pessoa fala assim, não sei por que está acontecendo isso, aí você vai começar a ver. A pessoa chega com essa preocupação, não estou conseguindo funcionar, né? Não estou conseguindo né, fazer em casa direito, porque né, não consigo ereção. Aí você fala assim, mas peraí, você olha a pessoa está com sobrepeso, você vai examinar a pessoa está com a pressão um pouco alta, sabe? O conjunto mostra que ela está inflamada, quer dizer, ela está desorganizada, desequilibrada por dentro. Então, peraí, se uma coisa está funcionando mal, é porque muitas outras coisas não estão funcionando mal, né? E a parte emocional, ela tem uma ação muito grande nisso. Se a pessoa vive numa pressão emocional muito grande, né? Então, é preciso trabalhar as duas coisas. Tem tratamento para tudo isso. Tem terapias para isso, tem tratamento medicamentoso para isso e tem buscas de doenças que levam a isso, né? Diabetes, por exemplo. Diabetes é uma doença muito ruim, né? O diabetes é uma doença ruim. Por isso que, gente, vocês estão me ouvindo em casa, se vocês têm uma tendência a ter diabetes, se vocês estão com um peso um pouquinho acima do normal, se vocês já estão pré-diabéticos, façam por onde deixar de ser. É possível. É possível. Olha, eu faço uma coisa chamada desprescrição. Que é isso? Você tira remédio. Se a pessoa entra no sistema de melhorar os hábitos, você pode diminuir o remédio de pressão, diminuir o remédio de diabetes e fica mais barato. Eu estou dizendo isso porque o diabético, ele tem praticamente o açúcar no sangue, ele vai machucando os vasozinhos, sabe? Todos os vasozinhos pequenos, machuca os vasos do cérebro, do rim e também da parte sexual. Então, quase todos os diabéticos vão ficar impotentes, entendeu? Se não se cuidarem. Assim como pessoas que têm uma vida desregrada,
que fuma muito, pessoas que bebem muito, têm uma tendência a ter disfunção sexual. Então, o fato vamos dizer assim, da parte sexual do homem, o homem quer, né, funcionar sempre, estar sempre bem. O sexo é uma das coisas, gente, é um dos componentes. Você tem que pensar no todo. A pessoa tem que melhorar mente, né? Porque se ele está com aquele problema é porque ele já tem outros. Tem outros, não tenha dúvida. Aquilo é um reflexo apenas, né, de uma situação, não é isso? Fundamental. Isso que tem que pensar assim. Você não pode imaginar que seja o problema do pênis. Não é do pênis, né? É o contexto. Né? Agora, isso também pode ser colocado do lado da mulher, tipo assim, a falta de libido também. Não tenha dúvida. A mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. A mulher moderna, que a gente pode dizer, né, que lá atrás a mulher ficava mais em casa, hoje isso mudou de uma forma radical e mudou positivamente. Né? A mulher trouxe uma visão diferente. Hoje você tem mais mulher do que homem, né? Uhum. Dentro das escolas médicas, hoje, na minha sala de aula, hoje sempre mais da metade é mulher. Tem mais mulher que homem. Uhum. E a mulher tem um olhar diferente do homem. Então, e às vezes pensa, não, eu acho até que essa competição é uma competição muito positiva, sabe? Porque a mulher tem uma visão e o homem tem outra. Uhum. Né? Mas um se soma ao outro, né? Uhum. Quer dizer, não é quem é melhor que o outro, não, né? Os dois são bons. Mas o estresse que a mulher vive hoje, porque isso, infelizmente, uma coisa que não mudou. Porque apesar da mulher estar competindo no mercado com o homem, o espaço, né? com todo mérito, ela não abandona a casa. A carga dela ainda é maior. Trabalho, né? Invisível. Não é esse não abandonar a casa que é muito complexo, porque ela mantém o mesmo nível de competição, mas ela tem que tomar conta da casa, dos filhos, na maioria das vezes. O homem geralmente não chega junto como deveria chegar. Então isso também afeta a parte sexual. Aí a mulher fica, né, chega, né, um estresse enorme, não consegue, né, não consegue ter libido, não consegue chegar às vezes ao orgasmo. Essa falta de orgasmo é muito comum entre as mulheres. As mulheres, né, às vezes procuram como fazer para ter orgasmo. Né? A mesma coisa. Não é só o fato, né, de não ter orgasmo, é o conjunto. Você tem que melhorar a parte emocional, você tem que melhorar a sua saúde física, tem que fazer atividade física. Eu falei, para melhorar sexo tem que... Sim, musculatura. Gente, a musculação, você trabalhar a musculatura aumenta hormônios, aumenta a quantidade, por exemplo, testosterona aumenta, na mulher também aumenta outros elementos que fazem melhorar a atividade sexual, sim. Ao invés de tomar bomba, faz simplesmente atividade física. Quer dizer, a gente fala atividade, exercício, né? Exercício você repete, né? É melhor do que... Atividade todas as atividades são atividades, né? Então é basicamente em cima disso. Doutor Nélio, o senhor estava falando do diabetes aí. Diabetes é uma doença silenciosa, assim como outras também, que o senhor também estava falando lá. A febre continua sendo o primeiro sinal de algumas doenças silenciosas para apresentar uma infecção? É ela que é a febre que é o primeiro sinal? Essa questão das doenças silenciosas é sempre um problema, porque a pessoa às vezes está doente e não sabe, né? Isso é complicado. A pessoa às vezes tem uma coisinha ou outra, mas não dá muito valor e são doenças que aparecem. O diabetes é uma delas, né? A pessoa fica diabética até sentir alguma coisa. No mínimo ali, há uns 5, 6 anos, a pessoa está diabética sem saber. E aquilo só vai machucando, rima, machucando, sabe, cérebro, olho, uma opção de coisa. Então, essa coisa da doença silenciosa é perigosa. A febre é um sinal fisiológico, assim. Quando existe alguma reação do nosso corpo contra algum agressor, aparece a febre. Então, se tem um vírus, se tem um fungo, se tem uma bactéria, se tem uma alergia, a febre acontece. A febre acontece até na alergia. Isso é uma reação. Aí, tem muita gente que fica assim, meu Deus, tem que baixar a febre. Achando que baixando a febre vai resolver o problema. Não é? Camufla, né? E a febre, ela ajuda a resolver o problema. Então, febre, se a pessoa tiver assintomática, sem sentir nada, e está com febre, 37,2, 37, uma febrinha, né? Dificilmente a pessoa está com 38, 38,5 e está sem sentir nada. Mas eu estou falando uma febre assim, né, mais baixa. E aquela tendência, o ímpeto de baixar, deve ser evitado. A pessoa deve deixar a febre acontecer, a não ser crianças, né? Crianças que tenham tendência a convulsões e tal, aí tudo bem. Mas, em geral, se a pessoa está com uma febre, está sem sintoma, calma. Primeiro, deixa ver qual é a da febre.
se ela vai ser, qual o comportamento da febre, né? Isso é a primeira coisa. Quando você baixa a febre, você diminui a resposta do corpo. Os nossos células de defesa funcionam melhor quando está com febre. Se você baixa a febre, as células de defesa diminuem. Olha só. Engraçado, então, né? Quando você toma antitérmico, a tendência da gente é baixar a febre. Acabar com a febre. Então, existem estudos, inclusive, uma pessoa com uma virose e outras, né, os dois, tem virose. Né? Um tomou Novalgina, por exemplo, de pirona, outro não tomou. Quem não tomou, a doença durou menos tempo. Quem tomou antitérmico, a doença demorou mais tempo. Na verdade, o problema não é a febre. A febre é um sinal. O que causou claro, a febre? Isso. Então, primeiro é tentar chegar ao diagnóstico. E se é um vírus que não tem um antibiótico, não tem um remédio para tomar, o ideal é que a febre até deixa a febre um pouquinho, porque a febre está eliminando o vírus, sabe? Ajudando a eliminar. Você está ali combatendo, né? Está combatendo. Tá combatendo. Mas as pessoas, é claro que a gente entende, né? A mãe, então, fica muito angustiada, ansiosa, né? Então, é claro que uma coisa que é importante, por exemplo, eu, na minha clínica diária, eu permito isso, né? Todos os meus pacientes têm meu contato, todos. Ninguém sai do meu consultório sem o meu telefone, por exemplo, né? Sem meu WhatsApp. Hoje o WhatsApp é uma maravilha, né? Quer dizer, então, qualquer dúvida a pessoa pergunta, porque eu acho que eu vejo isso, de ser médico, ter um médico, é você ter acesso. Você tem que ter acesso. Não adianta nada você ter um médico, na hora que você precisa, você tem que procurar, marcar. Tem que procurar outro. Exatamente. Se persistir e procurar. Claro. Eu acho também, doutor, que é uma mudança de estilo de vida mesmo, como o senhor falou. É uma mudança de cultura. Porque a gente aprendeu desde o início, lá atrás, que tem que tomar remédio para combater a febre. A gente, entendeu? A gente tem também essa cultura que está custando evoluir, né? Com certeza. Então, vira uma novidade. Para quando o senhor fala isso, me espanta um pouco. Porque é uma novidade. A gente não aprendeu dessa forma. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a febre é o problema. Mas isso é cultural. É cultural, isso que eu estou falando. Então não tem muita coisa de conhecimento, mito popular, vamos dizer assim, né? Isso aí. Mas eu acho que falta também um pouco de orientação. Dos órgãos públicos, né? De ensinar, de mostrar. Né? Fazer um trabalho educativo. Com certeza, né? Com certeza. Doutor Nélio, é mito ou verdade que quando você somatiza problemas, já ouviu alguém falando assim, fulano está com um problema de saúde, porque também tem tanto problema. É mito ou verdade? Apareceu até um câncer, porque somatiza os problemas e aparece isso aí tem todo um histórico, né? Você fala como assim? Se a pessoa, por exemplo, ficar pensando muito naquilo, achando que tem, a coisa aparece, às vezes tem muitos problemas, aí aparece, como o Flávio estava citando, parece um tumor, um problema grave, um tumor. Aí a pessoa fala assim, não, mas ela tinha tanto problema. Sofria também, tanto e guardava aquilo. Somatizou, foi guardando. Entendi. Tem a ver, sim. Tem a ver com a questão hoje, um dos componentes. Aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que existe alguns centros que estão sendo estudados, né? Por que as pessoas vivem mais de 100 anos? E uma das coisas é isso, quer dizer, além da alimentação adequada, né? Você fazer um equilíbrio entre a proteína, carboidrato, direitinho, lipídio, você tem que fazer esse equilíbrio perfeito. A questão da atividade, exercício e atividade física, né? A outra forma, se a pessoa, por exemplo, evita abusos, por exemplo, álcool, tabaco, nesses locais, as pessoas têm todo um equilíbrio disso aí, né? Hoje, uma das coisas da medicina do estilo de vida é isso, você abandonar vícios. Pessoas que vivem ainda, infelizmente, o cigarro ainda está presente na vida de muita gente. Mas aí, chegando à pergunta sua, então, além da alimentação, além da atividade física, você tem essa parte emocional, da parte do equilíbrio emocional. Várias doenças comprovadamente já mostraram que tem a ver com o estresse e com a forma de vida da pessoa, com a forma de reagir às agressões, porque vida nossa problemas sempre vão ter. Nós vivemos agredidos, né? O ambiente nos agride. Então, ninguém vive o tempo todo na alegria, na felicidade. Todo mundo tem suas dificuldades, seus desafios. E a questão não é deixar de tê-los, é como enfrentá-los, não é isso? Isso, a forma de enfrentar um desafio que faz toda a diferença. Tem pessoas que têm condições de fazê-lo de uma forma tranquila. Tranquilo que eu falo assim, né? Nem tão tranquilo, mas com capacidade de vencer. Tem gente que não consegue vencer. Aí você precisa de ajuda.
Essas pessoas que têm dificuldade, precisam de ajuda, aí vão precisar de um profissional, de um médico para prescrever uma determinada medicação, de um profissional da psicologia para fazer uma terapia, né? Então, são pessoas que não conseguem vencer seus desafios. E isso, quando isso, de uma certa forma, leva um conflito constante à pessoa, existe uma reação de fuga e luta. Quando alguém bate em você ou pisa no seu pé, a primeira reação que você tem é tirar e, né, você reage, ou quando alguém te agride, ou você foge ou você luta. Vamos pensar assim de uma forma bem primitiva, né? Quando você não consegue nem fazer uma coisa nem outra, né? Quando você sofre aquela agressão, você não consegue sair da agressão e ao mesmo tempo você não consegue lutar contra ela, você entra em depressão, você entra em doenças, e isso gera outras doenças orgânicas, tá? Não é somatizar, quer dizer, é uma forma de somatizar, mas o câncer está ligado a isso, tá? Vários cânceres está ligado a estresse. Então, a pessoa que você quer ver, não sei se vocês já ouviram falar, um cônjuge que morre, né? Um deles, né? E depois o outro perto em seguida, morre. Muitos anos de convivência, às vezes. Né? Então, o sofrimento faz a pessoa adoecer, sim. Né? Por isso que dentro dessa proposta da medicina do estilo de vida tem isso, além da nutrição, da atividade física e da parte de vícios e tudo, né? Você retirar isso, você também tem essa coisa do equilíbrio, da conexão. A vida é conexão, né? A gente, como é que você se conecta com o outro, como é que você se conecta com você mesmo. E a gente precisa saber conectar com a gente mesmo, rapaz. O que tem de gente que não se perdoa, isso é uma coisa que me chama a atenção. As pessoas muitas vezes ficam, sabe, angustiadas porque falou alguma coisa, sim, ou agiu de uma forma que não deveria com a outra, carrega aquilo e vai sofrendo. Se importa muito com o que o outro está achando. Sim, dela, mas né? A pessoa tem que se perdoar, porque nós somos frágeis. Todos nós podemos errar. Todos nós podemos errar. E a gente tem que sabe o que é vencer isso, né? Competência. Competência não quer dizer poderoso, não. Competência no sentido de entender como fazer, né? E aprender a habilidade de fazer aquilo. Muito bacana. Agora, o que a medicina do estilo de vida, porque o senhor sempre foi um médico assim, que apesar de cuidar, né, trabalhando com infectologia, apesar de cuidar da doença, sempre pensou na prevenção. Quando chegou a medicina do estilo de vida, na sua realidade, o que te trouxe mais surpresa, assim? Que, primeiro, achava que isso era um pouco romântico, no sentido de ser muito teórico, né? É o que a maioria das pessoas pensam, né? E a minha tentativa é de mostrar que a coisa não é assim tão romântico só. É romântico no sentido que eu falo assim, né, da questão teórica, poxa, porque todo mundo fala assim, muda o estilo de vida, ou então muda de hábito. É fácil falar, né? Não é fácil fazer, não é fácil. Se você tem um hábito, né, que todo dia fazer aquilo e tal, você de uma hora para outra você romper isso, é fácil não. Mas se você perceber que isso é possível, você evitar sofrer lá na frente, isso é interessante. O que mais me impactou foi começar a estudar isso e perceber que isso não é um achismo, que isso é evidência científica. Então, eu tive muitos estudos, trabalhos, professores também de fora, que mostravam essa coisa da ciência. Isso não é achismo, isso é ciência. A mudança de hábitos, de estilo de vida, faz a pessoa deixar de ser diabético. Ora, que coisa mais complicada. Isso não era impossível imaginar. Isso me impactou. Como é que é possível uma pessoa deixar de ser diabético? Diabetes tipo 2, né? Que tem o tipo 1, que é genético, aí não tem como. Mas o diabetes tipo 2, se a pessoa mudar, emagrecer, fazer atividade, olha, pode não ficar sem diabetes, mas que vai diminuir bastante a medicação, vai. Assim como o hipertenso. A pessoa pode deixar de ser hipertenso. Olha, própria experiência foi em cima de mim. Quer dizer, eu para fazer essa atividade, eu exerço, né? Então, eu me alimento bem, eu faço minha atividade de 150 minutos. Aliás, eu não faço 150, eu faço 75, porque eu faço de alta intensidade.
Então eu faço menos. Então. Eu já fazia, mas eu passei a fazer mais ainda. Te motivou ainda mais. Sim, né? Não tenho dúvida. Então eu ainda tenho uma filha nutróloga, né, que é a Renata, que me ajuda também. Muito também, faz também, todo mundo. Minha família toda faz, né? Isso é importante, porque um contamina o outro, um contagia o outro, né, de fazer. E aí eu percebi, eu tomava uma medicação, eu sou hipertenso. Eu tomava uma medicação de uma quantidade de miligramas, hoje eu tomo a metade. Eu comecei dentro da minha atividade física, falei assim, não estou me sentindo bem. Estou fazendo atividade física, não estou me sentindo bem. Quando eu fui ver, o remédio que eu tomava no valor, eu tive que diminuir ele, porque eu não estava precisando mais. Está entendendo? Né? Então, isso me impactou. Quer dizer, claro, experiência minha, mas de vários pacientes que eu estou fazendo isso. Isso que eu falei há pouco tempo atrás aqui. Desprescrição. Quando você faz uma prescrição médica, você passa remédio. Quando você faz desprescrição, você tira remédio. E hoje, isso é econômico, porque remédio está caro. Né? Ele está me lembrando aqui, Liliane, a nossa última entrevista com Mônica, né? Sim, sim. Mônica, nós tivemos aí com a Mônica Busquet, daqui de Campos, né? Referência hoje aqui na idade dela, 61 anos, ela começou com 54, hoje está com 61 anos, e hoje é segundo lugar no Mundial de Fisiculturismo. Começou já ouvi falar nela. No joelho. Começou para cuidar do joelho, tinha sobrepeso. Não tem idade, cara, não tem 61 idade. anos hoje ela está. Não tem, eu acho que você tem jovens hoje de 80 anos. E ela fala muito nisso, ela fala muito em saúde, né? Ela fala muito em saúde. Com certeza. Reduzir o medicamento. Isso, mas é esse conceito, sabe, que é preciso que as pessoas entendam que é verdade. Isso não é falar do nada, né? Tem como fazer. E eu tenho oferecido isso aos pacientes, sabe, aqui. Você quer diminuir a quantidade de remédio que você toma? Poxa, quero. Né? Se você diminui uma quantidade de remédio, você faz as contas até o final do ano, quanto que você vai Doutor Nélio, deixar de gastar. deixa eu te perguntar uma outra coisa, uma curiosidade que a gente tem também. Virose. Por que tem tanta virose assim? Onde a gente vive, da contemporaneidade, tudo é virose, urbano, né, hoje, né? O que é tanta virose? Esse virou mito também, né? Quer dizer, quando o médico não sabe o que é virose, né? Tem a história dessa. As pessoas falam, né? Não sabe o que é, fala que é virose. Porque, na verdade, vamos dizer, é possível até que não erre, né? Porque a quantidade de vírus realmente é muito grande, mas nem todas detectáveis. Existem vários vírus respiratórios, vírus de resfriado. Então, se você pegar vírus respiratórios, tem vários. Tem rinovírus, adenovírus, o próprio coronavírus, que sempre existiu, né? Vários vírus respiratórios, influenza, que é a gripe. E aí, muitos desses não fazem normalmente exame. Até tem exame para isso, mas não se faz. Porque, primeiro, ficam com custo elevado, né? Os planos de saúde não justificam, planos de doença, né? Não justificam, né, fazer. Né? Então, de uma certa forma, entra na virose, está entendendo? Então, uma infecção, por exemplo, clinicamente respiratória, um nariz entupido, resfriado, uma garganta inflamada, isso é uma virose, virose respiratória. É uma reação do corpo a qualquer tipo de vírus. É um vírus. Então, por exemplo, uma febre, às vezes, uma criança tem uma febre que não se sabe qual é, né, e fica ali alguns dias, né? Então, o estado geral está bom, então, provavelmente uma virose. Então, é mais ou menos em cima disso. Claro que existe aqueles quadros mais intensos, virose. A AIDS é uma virose, né? Assim como a Covid é uma virose, né? Então, depende da intensidade. Tem uma coisa que eu também gostaria de te perguntar. O senhor foi muito... no período, né, da Covid, ouvi muitas entrevistas suas, o senhor sempre falando sobre, esclarecendo, né? Porque foi importante naquele momento de negacionismo, daquele movimento anti-ciência, tudo aquilo. Eu ouvi o senhor falando muito. O senhor acha que Covid foi o segundo grande desafio dos infectologistas, né, depois da questão da AIDS? E o que o senhor acha, pelos seus estudos, assim, que a gripe espanhola trouxe deixou de ensinamento, o que ela ensinou para esse período da Covid? Então, a gripe espanhola a gente fala de 100 anos antes, né? De uma situação sem estrutura, né? Não havia estruturas de que nós temos hoje. Nem informação. Mas é muito curioso a gente ver a similaridade de reações da sociedade, da época, de 100 anos atrás e de agora. Como é que é curioso isso, foram parecidas.
as pessoas usando medicamento tal da cloroquina, né, que foi um absurdo aquilo, né, cloroquina, ivermectina, medicamentos sem nenhum tipo de ação, e até hoje confirmado que nunca teve ação. Na época, se usou quinino, que era antimalárico, já existia. Eles usavam também cânforas, né, outras coisas. As reações foram muito semelhantes. É natural, né? Da finitude que a gente falou, né? Quando a pessoa está de frente com algo poderoso, né? Que a pessoa tem medo de morrer, aí as pessoas entram em pânico, e aí começa a gerar informações erradas, as fake news. Sim. Então isso foi algo muito ruim, né? Então foi realmente um grande desafio, realmente, acho que um aprendizado enorme, não só da gripe espanhola que trouxe para a gente, mas a Covid, eu acho que foi um momento muito importante, não só para os infectologistas, né, mas para a sociedade como um todo. Mas me chamou a atenção, sabe, porque a falta de confiabilidade, não que eu falo, falta de percepção da ciência. As pessoas passaram a evitar enxergar muito a ciência para ficar ouvindo mensagens de WhatsApp, YouTube, e aí gente falando de tudo quanto é coisa, e né? Convencia as pessoas. Sim. E o pior, quando entrou a questão política no meio, aí que piorou mais. Então, mas isso foi um aprendizado, né? E saber que somos finitos sim, mas que a gente tem que se amar, se cuidar, né, para que a gente possa estar preparado para uma próxima pandemia, porque infelizmente é possível. Não estamos livres disso, né? Sim. Doutor Nélio, é uma pena, mas estamos terminando o nosso episódio de hoje. Gostamos muito de tudo que o senhor falou. Para mim, foi uma novidade, medicina do estilo de vida. Adorei. Eu acho que pode ser até o próximo ministério, né? Ministério do estilo de vida. Desmistificou muita coisa, né? Sim, também. Não sabia. E a gente gostaria de te agradecer pela presença, dizer que estamos aqui. Quando o senhor tiver novidades, nós estamos aqui, pode contar conosco. Muito obrigada. E nos acompanhem nas redes sociais, assistam às nossas entrevistas, inclusive o que o Dr. Nélio falou sobre estilo de vida. A gente tem também com a Mônica um vídeo muito bacana, uma entrevista muito bacana com ela, que tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando, tem tudo a ver com isso aqui. Então, tem tudo lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, a gente está em tudo quanto é lugar. Que legal. Eu acho que informar sempre é muito importante, sim, né? Sim. Desmistificar, informar, né? E a gente perceber que a gente pode viver bem. Viver feliz. Aliás, Deus nos fez para sermos felizes. Isso aí. Se alguém está se sentindo mal, infeliz, olha, fique incomodado, porque a gente pode ser... Cabe a gente. Cabe a gente. É questão da com melhor mensagem, a gente não poderia encerrar. Encerramos com essa mensagem maravilhosa do Dr. Nélio. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Tchau, um prazer.